Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando, e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês, como de costume, o vídeo de TBR do mês de maio. Esse mês que eu dei mais uma vez uma caprichada no número de livros para ler, mas que eu espero conseguir cumprir, apesar de eu já ter falado na minha promessa de não exagerar tanto ao longo dos meses, mas antes de apresentar os livros para vocês, eu lembro de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixe um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Agora sim, vamos lá mostrar os livros que eu pretendo ler ao longo do mês de maio. Como eu falei, esse mês eu acabei dando uma exagerada, voltando à quantidade de 8 livros para ser lido no mês, diferente do mês passado, que eu li os 6 livros e consegui concluir a leitura dos 6 livros como eu havia prometido. Só não comentei no meu vídeo de leituras de abril o livro Hamlet, que daqui a algum momento eu vou dar um jeito de trazer aqui para vocês ficarem sabendo a minha opinião sobre a leitura dele. Mas, como eu falei aqui, serão 8 livros que eu vou apresentar e esse mês aqui eu vou ler bastante no Kindle. Então, o primeiro que eu quero apresentar para vocês logo de cara é o Órbita de Inverno, da Everina Maxwell. O livro ele é uma ficção científica, um épico espacial com representatividade LGBTQIA+, com bastante intriga política, pelo que eu fiquei sabendo. E aqui nessa história, mais ou menos o que vamos ter aqui é que temos o personagem, o protagonista. Ele é neto da imperadora, sim, se fala desse jeito, pelo menos na sinopse, não imperatriz, mas sim imperadora. E essa mulher, essa imperadora, quer que ele se case com o conde de um planeta vassalo para evitar que esse planeta vassalo entre em conflito contra o império dela. E aqui nós vamos ter um caso em que esse conde já tinha se casado com um outro cara, um outro marido dele, e esse marido dele morreu em um trágico acidente. Então tem essa questão pairando nesse casamento arranjado pela imperadora. Já o neto da imperadora, ele não quer se casar de jeito nenhum. Então temos esses dois personagens tendo que lidar com essa situação, com esse arranjo da imperadora para evitar, digamos assim, intrigas políticas dentro do seu império, mas que parece que não é apenas isso. Então nós vamos acompanhar, esse é um livro aqui com bastante intriga política, tem essa questão do romance, que imagina a gente que vai sim ocorrer, e e claro, a ficção científica, um épico espacial, eu particularmente é um gênero que eu gosto bastante na ficção científica. Por isso que eu sou tão fã de Fundação, porque a gente tem muito isso de as coisas acontecerem no espaço com bastante intriga política e essas reviravoltas. Então, estou bem curioso para a leitura de Órbita de Inverno e eu espero bastante gostar desse livro. Eu sei que bastante gente já está lendo e gostando bastante de vários dos elementos, desde a representatividade, claro que esse é um livro que a galera tá batendo bastante nessa tecla da representatividade que tem aqui nele, mas claro sim pela narrativa que ele apresenta. Em seguida, A Ponte entre Reinos, da Danielle L. Jensen, é mais um livro de fantasia. Ele também parece ser um livro de fantasia bem político e não voltado tanto assim em questão de sistema de magia complexo, etc. Aqui nesse livro aqui, que é outro grande sucesso que é fora do Brasil e que aqui no Brasil também a galera tá bem animada para ler esse livro, já está lendo com certeza. Nós vamos ter aqui o caso em que um rei de um reino que tem uma ambição porque existe um reino inimigo, vamos dizer assim, que não é exatamente inimigo, mas que esse outro reino ele controla basicamente o rumo que esse universo, esse mundo funciona. Então, desde a economia, comida, água, fornecimento para vários reinos vizinhos e etc., passa pelo controle extremamente ferrenho desse reino adversário. Esse rei, ele treina várias filhas, aqui pelo menos no início do livro, para que ao final desse período de treinamento dessas várias filhas, ele escolha uma para fazer uma coisa: se casar com o herdeiro, que agora é o rei, digamos assim, desse outro reino inimigo, para que ele possa ter uma faca nas sombras, vamos dizer assim, nesse reino inimigo. E aí nós vamos ter a nossa protagonista, a Lara, que ela vai ser essa escolhida depois de certas circunstâncias que acontecem aqui ainda no início do livro. E esse livro eu já comecei a ler ele, então por isso que eu estou dando esses detalhezinhos aí, de apenas do início mesmo da leitura. E ela é uma personagem, vamos dizer assim, bastante certa de si. Então ela vai
certa dessa missão dela de ser um espião para o reino do pai dela, uma espiã para o reino do pai dela, mais especificamente, e ela vai se casar com esse rei desse reino inimigo. E vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. Em seguida, como vai sendo costume aqui no canal desde março, nós estamos lendo Bridgertons e em maio não vai ser diferente. Então eu vou ler para Sir Philip com Amor e O Conde Enfeitiçado, os dois livros 5 e 6, dos Bridgertons da Julia Quinn. São os livros da Heloise, que é o livro 5, e o livro da Francesca, que é o livro 6. Então eu estou bastante curioso depois da decepção dos livros 3 e 4. Mas, como eu falei, eu não estou vendo a sinopse dos livros para pegar o menos informação possível sobre a série. E só sei que vou ler ela em algum momento desse mês, como sempre, e eu volto para falar um pouco mais sobre a série aqui depois com vocês. E claro, no vídeo sobre o nosso projetinho de Lendo Bridgertons com a Gisele. Então fique de olho aqui no canal também, que em breve deve sair o nosso vídeo sobre os livros 3 e 4. Já adianto para vocês, vai ser um vídeo com bastante hate em cima desses livros. Mas enquanto isso, vou lendo aqui os livros 5 e 6. Depois nós temos A Mary e os Irmãos da Noite, da B.B. Alston. É um livro de fantasia infantil, infanto-juvenil, mas eu acho que está mais para infantil, mas eu vou dar mais uma chance ao gênero, vamos ver o que é que eu acho, depois da boa experiência que eu tive com The Keeper of the Lost Cities. Mas nesse caso aqui de A Mary e os Irmãos da Noite, a sinopse dele me lembrou também um pouco, vagamente, a sinopse que eu vi de Keeper of the Lost Cities. Nós temos um caso aqui em que a personagem principal, a Mary, ela não se sente incluída ou bem recebida, não se sente pertencer à escola de elite que ela estuda, e por isso ela vive metida em problemas, vamos dizer assim, e depois de um tempo a vida dela vira de cabeça para baixo porque o irmão dela desaparece. Junto ao desaparecimento desse irmão muito querido por ela, ela descobre a existência de uma sociedade de casos sobrenaturais. E aí, ao mesmo tempo em que descobre a sociedade de casos sobrenaturais, ela descobre também que essa sociedade, essa organização, é responsável por manter distante dos humanos a existência de criaturas místicas. E aí você coloca lobisomens, fadas, essas coisas que a gente conhece bem de criaturas místicas mais tradicionais, vamos dizer assim. E aí, de certa forma, essa sociedade de casos sobrenaturais tem ligação com o desaparecimento do irmão dela. Não se sabe se é diretamente responsável ou não. Ela vai fazer teste com vários outros jovens para entrar para essa organização. E aí você lembra bastante, sim, Keeper of the Lost Cities e Harry Potter e tal, mas eu acho que lembra vagamente. Eu não acho que vai exatamente por esse caminho, mas é um caminho, digamos assim, clássico desse tipo de livro de literatura infanto-juvenil. Mas espero que seja um livro que surpreenda mesmo assim. Eu estou bem animado, para falar a verdade, com essa leitura, mesmo sendo um gênero que ultimamente eu tenho tido um pouco mais de receio para entrar de cabeça, mas eu espero curtir sim. E aí a gente vai descobrir, claro, uma organização, um grande vilão, e espero curtir sim a leitura de A Mary e os Irmãos da Noite. Eu trago ele para vocês com certeza aqui no canal. Em seguida, temos a minha capa favorita desse mês, é o livro Rádio Silêncio, da Alice Oseman, que é a mesma autora de Heartstopper, grande sucesso dos quadrinhos, grande sucesso na Netflix, e que ela conta com esse grande universo que conecta todas as obras dela. Rádio Silêncio é um desses livros que faz parte do universo da Alice Oseman, pelo que eu fiquei sabendo. Os livros dela e o quadrinho Heartstopper, todos têm algum tipo de conexão entre eles, seja um personagem que aparece, etc. Aqui em Rádio Silêncio nós vamos ter a personagem, a Frances, se eu não me engano, que é uma menina que tem o sonho de entrar em uma universidade de elite e ela é presa na pressão de estudar para que isso aconteça. E aí, por conta disso, ela foge de vários fatos do passado, coisas que aconteceram, com esse foco em mente, essa missão em mente. E aí ela conhece o Aled, que é o personagem, é o responsável, vamos dizer assim, pelo podcast favorito dela. E aí ela começa a conhecer esse personagem, eu acho. Eu tive um pouquinho de dificuldade para entender a sinopse da história, mas parece que vai acontecer algum tipo de rompimento com essa amizade que acontece depois que ela descobre que o Aled é o responsável pelo podcast favorito dela.
os dois vão romper de alguma forma e aí sim ela vai ter que lidar com as coisas que aconteceram no passado dela para que ela possa seguir em frente, vamos dizer assim, se afirmar, sentir que tem uma identidade. E Rádio Silêncio parece ser o tipo de livro conforto. Livro que vai dar um quentinho no coração, um livro que vai emocionar. Ele é um YA, é um gênero que eu tenho lido pouquíssimo nos últimos anos. E eu me interessei justamente por Rádio Silêncio porque eu vi bastante comentários de alguns booktubers, bookstagram, o próprio TikTok também, da galera elogiando bastante as obras em geral da Alice Oseman. Com Rádio Silêncio especificamente, eu fiquei bastante animado com a leitura dele depois que eu vi o GF, Geek Freak, o Vitor Almeida, e falando e gostando bastante dessa leitura aqui, então eu fiquei bastante animado com a leitura de Rádio Silêncio. Eu espero curtir muito e me emocionar com essa leitura aqui, com certeza. E eu tenho certeza que eu vou adorar e eu vou trazer esse vídeo sobre o livro aqui no canal, com certeza para vocês. Mais um livro. Carrie, do Stephen King, dispensa qualquer apresentação aqui. Essa obra, um dos clássicos dele, o primeiro livro, na verdade, escrito pelo Stephen King. Alguns gostam, alguns nem tanto, mas é uma obra que acredito eu que deve ser lido, principalmente para quem é fã do Stephen King. Eu acho legal que eu tenho 2 outros livros na minha meta de 12 livros para 2022 do autor, mas eu acabei trazendo um outro livro dele antes desses outros 2 que eu já apresentei para vocês no meu livro de livros para esse ano, no meu vídeo de livros para esse ano. Então eu pretendo sim ler Carrie, vou ler esse mês de maio Carrie. É um livro curtinho, aqui no Kindle acredito que vai ser mais rápido ainda de se ler. Se você me perguntar, Wesley, qual é a sinopse? A história que a gente viu nos filmes, vamos dizer assim, imagino eu, mas eu não fui atrás de entender totalmente a sinopse de Carrie, até porque é uma história que está no imaginário popular, vamos dizer assim, pelos filmes e, claro, pelo livro clássico do Stephen King. Então, tá aqui Carrie, não sei se eu vou fazer um vídeo sobre o livro aqui no canal, mas vocês estão sabendo, depois eu volto para dar rapidamente minhas opiniões sobre a leitura. E por último, mas não menos importante, The Witch's Crown, Coroa das Sombras, da Cynthia Middle, que recentemente eu descobri que é cearense como eu, e tá aqui é um livro nacional de fantasia, livro único, e ele parece ter muita pegada de livro de fantasia com conto de fadas. Nós temos aqui um mundo em que existe um livro maligno, amaldiçoado, e que pode ter um efeito se a pessoa certa ler. Nós temos um Enemies to Lovers, Friends to Lovers, tem tudo isso aqui que a galera tem gostado bastante nos últimos lançamentos aqui, que a galera gosta bastante de comentar. Nós temos um rei bondoso que tem uma família legal, um príncipe, uma princesa e casamento arranjado, e aí a gente vai descobrir como é que as coisas funcionam. Não entendi muito bem a sinopse de The Witch's Crown, mas eu acho que vai ser esse conto de fadas com uma certa intriga política, com a presença dessa magia. Mas eu tô curioso para saber como é que vai ser essa leitura. Tenho procurado, vou ver mais livros futuramente, outros livros nacionais, principalmente do gênero de fantasia, para apresentar aqui para vocês no canal. Então esse é mais um desses livros, eu espero falar e gostar muito desse livro. E é isso, essa é a minha TBR de maio, são os livros que eu pretendo ler nesse mês. 8 livros, eu acho que dá para concluir todos sim, são livros, a boa parte deles, livros que parecem ser, pelo menos em teoria, bem rápidos de se ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta para mim aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros aqui e se gostaram. Lembra vocês se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixe um comentário, joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue a chegar a mais pessoas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.